Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre adjetivo, identificação e suas locuções, tá bom? Então vamos lá. A matéria é referente ao capítulo, ao módulo 16 da apostila. Então vamos lá. O adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado do substantivo. Ou seja, o adjetivo, ele nada mais é do que uma palavra das classes nominais, né, que tem inflexão de gênero, número e grau, e ele vai se encaixar ao lado do substantivo, lhe dando uma qualidade ou uma característica. Aí, olha só, o exemplo aqui. Ao analisarmos a palavra bondoso, por exemplo, percebemos que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo, como a gente falou em cima. Ó, homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. Então a gente pode reparar que há flexão de gênero, assim como há também a flexão de número na palavra bondoso. Homem bondoso, homens bondosos. Moça bondosa, moças bondosas. Pessoa bondosa, pessoas bondosas. Aqui nós temos a ideia da classificação do adjetivo, tá bom? O adjetivo ele pode ser explicativo. O que quer dizer isso? Que ele exprime uma qualidade própria do ser. Por exemplo, fogo quente, neve fria, céu azul. O adjetivo ainda explica o substantivo, ou seja, destacando características inerentes a eles. Então, ó, o fogo foi causador da queimadura. O fogo quente foi o causador da queimadura. É uma redundância, né? Fogo quente, mas é um exemplo viável. Ó, a faca representa o perigo. A faca afiada representa o perigo. Então, olha só, vocês podem reparar que quente e afiada faz uma explicação diretamente ao substantivo que o antecede. Então, fogo quente, faca afiada. Reparem como é que a forma de mudar de uma oração sem um adjetivo ligando o substantivo a outra já muda a representação semântica da oração. Então, o fogo quente foi causador da queimadura. A faca afiada representa perigo, tá bem? Depois nós temos aqui também os adjetivos quando são chamados de restritivos, ó. O adjetivo restritivo exprime qualidade que não é própria do ser. Por exemplo, ó, fruta madura, homem baixo, céu alaranjado. Então, ó, ele pode servir para restringir o substantivo, tornando-o único entre um grupo. Então, o explicativo ele amplia o sentido, enquanto que o restritivo ele vai restringir, como o próprio nome diz. O aluno foi suspenso por 3 dias. Ó, aqui, só o uso do adjetivo restritivo paulista já muda a semântica. O aluno paulista foi suspenso por 3 dias. Então vocês podem reparar que não foi todo aluno da sala, pode ter sido apenas esse aluno que tinha origem em São Paulo. Então o aluno paulista foi suspenso por 3 dias, tá bom? Continuando. O adjetivo ele tem também a formação, assim como o substantivo, ele se forma de algumas formas diferentes. Então a gente tem aqui, ó, quanto à formação, um adjetivo pode ser simples, composto, primitivo e derivado. Então, ó, a gente lembra do processo de formação de palavras que simples e composto corresponde à ideia do radical. Primitivo e derivado, assim como a gente viu no substantivo, o primitivo dá origem, o derivado se origina, certo? Os adjetivos possuem formações bastante parecidas. Não temos aqui os adjetivos comuns e próprios, não existem, nem concretos e abstratos, tá? Isso é restrito ao substantivo. Mas temos simples, composto, primitivo e derivado. Então, ó, vamos ver cada um deles. Os adjetivos simples, eles são formados por apenas um radical. Então, nós temos aqui vários exemplos, olha. Resumindo, ou melhor, voltando. O adjetivo simples é aquele que tem apenas um radical, tá? Então, ó, alto, alta, antigo, antiga, belo, bela, bonito, bonita, cheiroso, cheirosa, comprido, comprida, curto, curta, esperto, esperta, feio, feia, gordo, gorda, lento, lenta, lindo, linda, liso, lisa, meigo, meiga, pequeno, pequena, perigoso, perigosa. Reparem que todos esses que eu coloquei aqui, eles também se flexionam em gênero, assim como se flexionam também em número, tá?
Todos eles são flexionáveis. Aqui nós temos o adjetivo composto. Então, reparem que, enquanto o adjetivo simples é formado por apenas um radical, o adjetivo composto, logicamente, ele vai ser formado por mais de um radical, tá bom? Então, nós temos vários exemplos aqui, azul celeste, rubro-negra, cor-de-rosa, verde garrafa, mal educado, verde abacate, médico cirurgião, afro-americano, castanho escuro, sociopolítico, marrom café, surdo mudo, norte-americano, luso brasileiro, amarelo ouro. Então vocês podem ver que a diferença do adjetivo simples para o composto é a quantidade de radicais. Adjetivo simples, um radical. Adjetivo composto, dois ou mais radicais. Tá bem? Aqui nós já temos o adjetivo primitivo. Então vocês devem lembrar que o substantivo primitivo dá origem a outros substantivos. Então, por exemplo, carro, carroça. Carroça é derivado de carro, que é o substantivo primitivo. Com os adjetivos também pode acontecer a mesma coisa. Então, o adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos. Então, nós temos aqui, belo, que forma o substantivo beleza. Então, belo é o adjetivo primitivo. Claro, que forma o substantivo clareza. Claro é um adjetivo primitivo. Grande, que forma o substantivo grandeza. Então, grande é o adjetivo primitivo, tá? E se a gente colocar o sufixo mente, a gente vai pegar esses adjetivos e transformá-los em advérbios. Então, belo, belamente, claro, claramente, grande, grandemente. Então, dá para a gente formar outras palavras através do adjetivo primitivo, não apenas substantivos, mas também advérbios. E aqui, todas as cores são também substantivos primitivos, azul, branco, preto, verde, amarelo, roxo, lilás e assim sucessivamente. Por isso que a gente tem um etc. Então, os adjetivos referentes à cor também são adjetivos primitivos. E agora a gente vai ver aqui os adjetivos derivados. É aquele que deriva de substantivos, verbos ou até mesmo de outro adjetivo. Então vocês podem reparar que esses três adjetivos aqui, eles são derivados. Belíssimo vem do substantivo belo, que já está aqui, do adjetivo belo, que já está aqui como adjetivo. Bondoso, que vem do adjetivo bom. E magrelo, que vem do adjetivo magro. Então vocês podem reparar que o adjetivo derivado ele vai se formar através de substantivos, de verbos ou de outros adjetivos, tá bom? Aí aqui, derivado do adjetivo, triste, tristonho, branco, esbranquiçado, fiel, infiel. Então são adjetivos que derivam dos próprios adjetivos, tá? Depois a gente tem aqui, adjetivos que derivam de verbo. Amor, dá origem a amável. Morte, dá origem a mortal. Flor, dá origem a florido. Então vocês podem reparar que a segunda coluna é sempre o adjetivo derivado. E a coluna da esquerda, a primeira coluna, é sempre a palavra de origem. Então, no quadro anterior, temos adjetivos, que formam adjetivos. Aqui nós temos substantivos, que são os primitivos, que formam adjetivos derivados. E aqui nós temos os derivados de verbos. Narrar, narrador. Narrador depende da colocação da oração. Ele pode ser tanto substantivo quanto adjetivo. Então, uns exemplos assim o narrador do livro está em primeira pessoa. Então, o narrador, ele é um substantivo. Agora, na oração assim, ele foi um ótimo narrador de histórias. Então, esse narrador ele passa a ser adjetivo, tá? Articular, articulado. E ver dá origem a visível, tá bom? Então, os verbos que dão origem a outras palavras. Vocês devem lembrar que em alguns casos a gente tem aquela derivação imprópria, né? Que é trocar uma palavra de uma classe gramatical para outra. Isso não se faz aqui, não se aplica, porque há uma mudança
em toda a estrutura da palavra, com um acréscimo de um sufixo, tá bom? Muitas vezes, os verbos em sua forma no particípio, ele dá origem a adjetivos também. Então, amar, amado, tá? Cantar, cantado. Então, muitas vezes a gente pode usar também os verbos no modo do particípio como adjetivo, tá bom? Assim como o articulado aqui, ó. Quanto à posição do adjetivo, antes ou depois do substantivo. Tem que tomar cuidado quando a gente faz uma formação oracional com o adjetivo anteposto ou posposto ao substantivo, que quer dizer anteposto, que vem antes, posposto, que vem depois, porque a ordem disso pode alterar o sentido, tá? Então, olhem esses exemplos aqui, ó. Ele é um professor simples. Então, o que caracteriza esse substantivo? A gente entende que esse simples quer dizer que ele é uma pessoa humilde, é uma pessoa que vive sem luxo, ou que não ostenta. Quando a gente tem o adjetivo antes do substantivo, a gente pode intencionalmente mudar o significado dessa oração, mudar o significado do próprio adjetivo com relação ao substantivo. Então, ó, ele é um simples professor, quer dizer que ele é um professor insignificante, tá bom? Então, olha só, a posição do adjetivo frente ao substantivo, seja ele posposto, como temos no primeiro exemplo, ou anteposto, como temos no segundo, ele pode mudar o significado da oração, tá? Aqui, ó. O adjetivo cuja função é qualificar geralmente fica depois do substantivo que ele modifica. Exemplos: casa bonita, cidade maravilhosa, mulher charmosa. Se a ordem for alterada, bonita casa, maravilhosa cidade, charmosa mulher, mudará alguma coisa? Sim, vai mudar. A ideia será expressa de forma mais enfática. Então, olha só, temos que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, com a questão da significação. A semântica do texto pode mudar com a posição do adjetivo. E aqui, nesses exemplos, a gente pode mudar, além do significado, a gente pode mudar também a questão da ênfase que a gente quer dar, não ao substantivo, mas ao adjetivo, tá bom? Então a gente muda o foco da oração. Então, na parte de cima, o foco é o substantivo, aqui o foco passa a ser o adjetivo. Isso faz com que a gente tenha um outro olhar sobre a oração. Esse outro olhar é um olhar de ênfase, tá? Isso é muito usado para ironias também. Ó, além da ênfase, também pode ocorrer mudança de sentido, que a gente já falou anteriormente, quando há alteração da ordem de um adjetivo. Então vamos a alguns exemplos. Ó. Ele é um amigo velho, é um amigo idoso, um homem de idade. Ele é um velho amigo, a amizade é antiga. Reparem como é que muda totalmente aqui, não é uma questão mais de ênfase, é uma questão de semântica, de significação. Ele é um oficial alto, de estatura alta. Ele é um alto oficial, ó. Ele é um oficial importante. Ela é uma mulher pobre, sem recursos financeiros. Ela é uma pobre mulher, infeliz, digna de pena. Reparem como é que muda totalmente a forma como é entendido o texto. O diretor é um grande homem, é um homem notável. O diretor é um homem grande. Então, olha só, a estatura dele se refere ao tamanho. Ele é um professor simples, que a gente já viu, sem luxo. Ele é um simples professor, insignificante. Tá bom? Outros exemplos, olha. Chame qualquer pessoa, pode ser qualquer uma. Não sou uma pessoa qualquer, uma pessoa insignificante. O falso profeta gritava para a multidão. Ó, falso profeta, o impostor. O profeta falso gritava para a multidão, quer dizer que ele já era um mentiroso, que ele já era uma pessoa desleal. Simone é uma mulher renovada, restaurada, tá? Arrumou um emprego novo, se formou na faculdade, então ela se renovou. Simo- Simone é uma mulher nova, quer dizer que é uma pessoa jovem. Ele era um senhor professor, quer dizer que é excelente. Olha a ênfase, aqui a gente dá uma ênfase também, ele é um senhor professor. Ele era um professor senhor, quer dizer que ele era de meia idade. O último aqui. Ouvi uma história longa. Longa é uma característica da história. Ouvi uma longa história. O adjetivo longa pode estar sugerindo uma impressão do emissor.
Além de comprida, a história pode ser considerada complexa, por exemplo, ou pode ser chata, né? Uma longa história, tá bom? Então, resumindo, quando a gente for colocar o adjetivo e o substantivo, a gente tem que pensar na posição, porque justamente pode acontecer da gente mudar a significação da história ou mudar a significação do texto. Quem faz muito isso? A linguagem jornalística faz muito isso para critérios de manipulação. Então, muitas vezes a gente vê determinadas chamadas, determinadas notícias em que eles colocam o adjetivo na frente justamente para que a gente tenha uma outra impressão da história, tá? É bom saber isso. Aqui nós já temos as locuções adjetivas. O que são locuções? Locuções é o acréscimo, ou seja, é a junção de dois ou mais termos que têm alguns significados, tá bom? Então a locução adjetiva é uma expressão que tem valor de adjetivo, caracterização do substantivo, como a gente já falou anteriormente, e é representada por mais de uma palavra. Em geral, ela é formada por preposição, pode ser preposição de, não é a preposição e não, tá? É a preposição de, erro de digitação, preposição em, com, sem e mais o substantivo, tá bom? Então reparem nesses exemplos. Fernanda tem atitudes de criança. Aí a gente pode trocar a locução adjetiva por um adjetivo correspondente. Atitudes infantis. Então, Fernanda tem atitudes de criança, Fernanda tem atitudes infantis. A comida estava sem cheiro. A comida estava inodora. Então, olha só, há uma correspondência entre sem cheiro e inodora. De cima, duas palavras é uma locução adjetiva, de baixo é o adjetivo referente. O café da manhã foi farto. O café matinal foi farto. Então, de novo, ó, da manhã e matinal. As árvores com flores estavam decorando a rua. As árvores floridas estavam decorando a rua. Ondas do mar, as ondas do mar estavam fortes. As ondas marítimas estavam fortes, tá bem? Então, recapitulando, a locução adjetiva é o acréscimo de uma preposição e um substantivo, formando uma caracterização a um substantivo precedente. A diferença é que, quando a gente usa adjetivos simples, como a gente já viu aqui, ao invés de usar uma locução, a gente pode usar na ordem que a gente quiser. Então, a gente pode colocar antes do substantivo, como aqui, ó, chame qualquer pessoa, ou pode colocar depois, não sou uma pessoa qualquer, levando em consideração o significado, óbvio. Mas a locução adjetiva, ela tem a característica de vir sempre depois do substantivo, nunca antes, tá bom? É lógico que dá pra gente manipular o texto de algumas formas, mas, por via de regra, sempre vem depois do substantivo. Praticamente nunca vem antes, tá? Aí aqui nós temos algumas locuções adjetivas e os seus adjetivos correspondentes. Ó, de abdômen, abdominal. De abelha, apícola. De abutre, vulturino. De alma, anímico. De aluno, discente. De anjo, angelical. De ano, anual. De aranha, aracnídeo. De asno, asínino. De astro, sideral. De audição, ótico. De baço, esplênico. De bispo, episcopal. De boca, bucal, oral. De bode, hircino. Alguns eu coloquei porque eu peguei na gramática e também não sabia o significado e achei legal colocar para que vocês pudessem ver, tá bom? Então, temos vários outros aqui, ó. Estão vendo? E assim sucessivamente. Na dúvida, podemos olhar na internet, podemos olhar numa gramática que costuma... Todas as gramáticas costumam trazer uma lista muito grande de locuções adjetivas e adjetivos correspondentes. Mas há um porém. Olha só, as locuções adjetivas são usadas para refinar o discurso, realçar a linguagem para torná-la mais dinâmica. Abaixo algumas observações sobre as locuções adjetivas. Isso aqui é muito importante, porque olha só, nem toda locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo correspondente. Então a gente viu aqui uma lista bastante grande na tabela de locuções adjetivas na primeira coluna e na segunda coluna os seus adjetivos correspondentes, tá bom? Só que algumas locuções adjetivas, elas não possuem adjetivos correspondentes, tá bom? Então, ó, as árvores da casa de Regina estavam sem flores.
tá? A aula de história foi adiada. Marcelo fez uma sala de televisão em sua casa. O dente de leite de Luísa caiu. Então vocês podem reparar que, tirando o de história, os outros dá pra gente manipular, mas não fica a mesma coisa. Então, ó, as árvores da casa da Regina estavam desfolhadas, desfloreadas. Não dá para fazer a palavra desfloreadas. Dá para fazer? Dá, pelo processo de formação, né? Desfloreadas seria um processo de prefixação e sufixação, só que não fica a mesma coisa. Qualquer ouvinte, qualquer leitor que ouvisse a palavra desfloreada ia achar estranho. Marcelo fez uma sala televisiva em sua casa. Reparem que trocar de televisão por televisiva não surte o mesmo efeito. Televisiva não se encaixa aqui de forma alguma. O dente de leite de Luísa caiu. Ninguém falaria ou escreveria o dente lácteo de Luísa caiu. Ninguém compreenderia esse tipo de informação. Então, algumas locuções adjetivas a gente diz que não há correspondente, tá? A aula de história foi adiada. Não tem nem como colocar aqui. A aula historicista foi adiada. Então, reparem que essas locuções adjetivas elas não têm correspondentes usuais para serem colocadas aqui, tá bom? Aqui, ó, alguns substantivos das locuções adjetivas podem não ter ligação com o adjetivo que o substitui. É o caso de, ó, negócio da China, negócio lucrativo. Carioca da gema, nacionalidade autêntica. Sem pé nem cabeça, uma coisa absurda. Então vocês podem reparar que essas locuções adjetivas aqui, para que a gente possa dar significados a elas, elas precisam já estar na cultura popular. Então, se negócio da China, se a gente não compreende que negócio da China pode ser um negócio lucrativo devido à questão cambial, ou a China é um grande exportador de produtos industrializados, muito contrabando também em determinados casos, como a gente vê nos noticiários, a gente não vai saber que esse negócio da China é um negócio lucrativo, tá? Carioca da gema. Se a gente não nasce no estado do Rio de Janeiro e não assiste isso na televisão em determinadas épocas do ano, a gente não vai saber que se trata de uma nacionalidade e naturalidade autêntica do carioca, que nasce na cidade do Rio de Janeiro. Sem pé nem cabeça. Então, se a cultura popular não enraigar essa ideia de que sem pé nem cabeça é uma questão absurda, a gente não vai saber o significado. E aí perde totalmente a função dessas locuções adjetivas. Então temos que tomar cuidado com isso, tá? Outras podem ser constituídas de preposição mais um advérbio. Olha só, o andar de baixo faz muito barulho. O carro teve sua parte de trás danificada. O leite de ontem estava estragado. Então vocês podem reparar que baixo, trás e ontem são três advérbios, tá? Agora, quando a gente coloca uma preposição antes, eles são também locuções adjetivas, tá bom? Há também locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos que indicam locais de origem. Então, ó, esses, na maioria das vezes, eles podem ser substituídos por um adjetivo pátrio, que a gente vai ver a seguir. Então, ó, as praias do Ceará são calmas e cristalinas. As praias cearenses são calmas e cristalinas. A cidade de São Paulo é melhor profissionalmente. A cidade paulista é melhor profissionalmente. O queijo de Minas Gerais é o mais gostoso. O queijo mineiro é o mais gostoso. E muitas vezes a gente não usa nem Minas Gerais, né? A gente já faz a gente já encurta o nome do estado, né? Então, o queijo de Minas é o mais gostoso. Então, o queijo mineiro, tá bom? Aqui, como a gente falou agora há pouco, nós temos os adjetivos pátrios. Então, os adjetivos pátrios estão aqui, ó. Cearense, paulista, mineiro. Então, o que significa? Estão entre os vários tipos de adjetivos da língua portuguesa. São empregados para caracterizar pessoas ou coisas de acordo com as suas origens, levando em consideração sempre países, continentes, cidades, regiões e várias outras localidades. Tá bom? Então, aqui a gente tem o referente, os adjetivos pátrios referentes aos estados e às suas capitais. Então, ó, Acreano, Rio Branco, Rio Branquense. Alagoas, alagoano, alagoense, Maceió, maceioense. Amapá, amapaense, Macapá, macapaense. E vários outros. Ó, Bahia, baiano. Em Salvador, salvadorense ou soteropolitano. Ceará,
cearense, Fortaleza, fortalezense. Então, vocês podem reparar que há vários tipos de adjetivos pátrios. Aqui eu coloquei só dos nossos estados da federação, tá? Os 26 estados, todos os estados, mais o Distrito Federal, como ele está aqui em cima, ó. Distrito Federal brasilense. E todos nós estamos aqui. Então, como somos todos do Rio de Janeiro, vale ressaltar isso aqui, ó. No estado do Rio de Janeiro é fluminense, tá? Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Eu, por exemplo, nasci em Petrópolis, então eu sou petropolitano, tá bom? Vocês podem estar encaixados em cariocas ou fluminenses, tá bem? Então, por hoje é só. Muito obrigado, tá bom?